a impressão de que ficou essa sensação. O Flamengo foi bem no primeiro tempo, caiu no segundo tempo. O Flamengo criou muitas oportunidades no primeiro tempo, teve 70% de posse de bola, chutou muito mais que o adversário. No primeiro tempo, o Palestino chutou apenas uma bola, o Flamengo chutou 10, mas no segundo tempo caiu. O Flamengo puxou o freio de mão, as alterações do técnico do Palestino, Pablo Sánchez, elas funcionaram, ele colocou em campo o principal jogador da equipe, o Brian Carrasco, e ele deu uma nova dinâmica à equipe, e o Flamengo amoleceu, afrouxou ali a marcação, ficou meio devagar, muitos espaços no meio campo. A defesa, apesar da boa estreia do Léo Ortiz, começou a sofrer ali na bola aérea. O Palestino teve algumas chances, o Flamengo não levou gol hoje, mas o Rossi trabalhou, coisa que em muitos jogos nessa temporada não vinha atrapalhando. Para um adversário fraco, como é o Palestino, o Flamengo deixou a desejar realmente no segundo tempo. No primeiro tempo, dominou inteiramente. Mas falta mais gols, né? Aliás, essa é a característica do time do Tite. Sempre foi assim. Poucas vezes você viu em clubes, seleção brasileira ele até teve goleadas, mas poucas vezes você viu em clubes o time do Tite dar goleada. Aquele Corinthians que ganhou tudo era um Corinthians com menos talento do que esse Flamengo, mas era um Corinthians com a mesma cara. Era um time muito competitivo, muito forte na marcação, difícil de levar gol, que vencia os jogos, mas vencia com uma margem pequena, vencia por 1-0, 2-0. E esse Flamengo do Tite, que é muito talentoso, eu acho que é o time mais talentoso que ele tem até hoje em mãos para trabalhar no futebol brasileiro em clubes, ele nunca teve um elenco com tantas opções como esse. Mas falta um pouco de ambição para fazer mais gols, né? 1-0, beleza, calma, dá uma segurada. Se sair o segundo, vamos lá, vamos comemorar. Se não fizer, tudo bem. Essa é uma característica do Tite, que é vitorioso, mas num clube como o Flamengo, que sempre teve a tradição de times ofensivos, mesmo quando o Flamengo tinha times ruins, e o Flamengo teve alguns times ruins, mas esses times ruins eram times raçudos e que jogavam para frente. O Flamengo sempre foi um time que jogou para frente e que buscou os gols. O time do Tite busca os gols, mas muitas vezes ele dá uma segurada. É um time equilibrado, segura, não tem tanta fome de fazer gol assim. Tenta fazer. Os jogadores perderam algumas finalizações, também não capricharam nas finalizações. A verdade é que o Flamengo hoje, no primeiro tempo, foi bem, mas finalizou mal, criou muita chance, e no segundo tempo caiu muito de produção. Muito de produção. Visivelmente deu uma segurada. E isso aí, a partir de agora, nos momentos mais agudos da temporada, vejam a sequência do Flamengo. O Flamengo vai jogar com o Atlético Goianiense em Goiânia, abertura do Brasileiro. São Paulo no Maracanã. Palmeiras no Allianz Parque. Bolívar em La Paz. Botafogo no Rio de Janeiro. Depois vem Bragantino, tem outros jogos aí. Então, agora, meus amigos, acabou a pré-temporada. Acabou o estadual, acabou a semana cheia de treinamento. E o Flamengo está muito bem preparado, mas eu acho que falta, às vezes, pisar no acelerador. E é por isso que o torcedor sente tanta falta e saudade do Jorge Jesus, porque o JJ ele é assim, né? O time dele também tendo 5-0, ele quer 6, 7, 8 ali. E o Tite não é assim. É uma questão de estilo, o Tite nunca foi assim, e o torcedor do Flamengo vai ter que se acostumar. Agora, é impressionante. 17 jogos na temporada e o time do Flamengo levou 2 gols, marcou 32 e levou 2. E o time do Tite, para valer, levou 1. E foi o jogo contra o Milionário semana passada. Porque o outro gol foi contra o Nova Iguaçu, numa equipe sub-20, reserva, dirigida pelo Mário Jorge. E aí que mora o perigo. Começar a administrar demais é perigoso. Mas eu repito, os times do Tite sempre foram assim. Não é aquele time que tem uma ânsia de fazer gols e tal. Ele tenta, é ofensivo, mas quando faz um gol, ok, 1-0 tá ótimo. Se der para fazer 2, muito bom. 3, melhor ainda, mas se não der também 1-0 garante 3 pontos para a gente. Do jogo entre Bolívar e Milionários. Por que isso? Porque é o jogo do grupo do Flamengo. E o Bolívar venceu o Milionários por 3-2. Jogo que foi lá na altitude, jogo muito difícil.
Bolívar saiu na frente, 2-0, teve jogador expulso, no fim das contas ganhou. E aí eu vou entrar naquele papo. Muita gente vai me chamar de chato, muita gente vai me chamar de exigente, muita gente vai falar, nossa, Vene, você só está reclamando. Mas, gente, o pessoal que não concorda comigo, eu acho que não está fazendo uma boa análise do que é a Libertadores. O jogo de ontem contra o Palestino era para o Flamengo ter goleado. Mas por quê? Porque saldo de gols vai fazer diferença. É óbvio que vai. Passar em primeiro no grupo é extremamente importante, porque a partir do momento que você passa em primeiro, você tem a vantagem de decidir em casa, nos mata-mata da Libertadores. Então, é importante você passar em primeiro e ter a oportunidade de decidir no mata-mata da Libertadores em casa. E o Flamengo fez um jogo totalmente pragmático contra o Palestino. Um 2-0 fraco. Na verdade, no primeiro tempo poderia ter feito até 4. Mas no segundo tempo poderia ter tomado 4. Ah, mas no primeiro tempo jogou bem. Mas o jogo tem 90 minutos. Não adianta você jogar bem só um tempo. E o Flamengo jogou mal no segundo tempo. Decepcionou. O Flamengo decepcionou contra o Palestino. Era jogo para fazer pelo menos 4-0. Todo mundo estava com essa expectativa. Se você não estava aí, você está mentindo. Com todo respeito, todo mundo. O Palestino é um dos piores times da Libertadores desse ano. Jogo em casa, mais de 60 mil pessoas no Maracanã assistindo ao duelo. E o Tite foi o Tite na essência. Um Tite totalmente pragmático. E ele mostra isso quando ele tira o De La Cruz. Beleza, você quer tirar o De La Cruz? Você tem o direito, mesmo você achando que ele não está jogando bem, beleza, você tem esse direito de tirá-lo. Agora, você colocar o Alan, o que você deseja com isso? O Alan é bom jogador, mas é uma característica totalmente diferente do De La Cruz. O De La Cruz é um cara que vai muito ao ataque, é o famoso box-to-box, área a área. O Alan não, é muito mais defensivo, características defensivas. E o Tite deveria ter colocado, sim, um jogador mais ofensivo. Vou abaixar o volume aqui. Poderia ter colocado um jogador mais ofensivo para tentar fazer um placar mais elástico. Um 2-0 morno. Em determinado momento, o Flamengo estava mais próximo de tomar um empate do que fazer o segundo. Então, eu esperava mais sim do Flamengo. E saldo de gols será importante. O próximo jogo do Flamengo na Libertadores é contra o Bolívar fora de casa na altitude. O Bolívar venceu os 2 jogos. Está na frente do Flamengo, 6 pontos. O Flamengo tem apenas 4. O Flamengo tem que ganhar esse jogo do Bolívar. Tem que ganhar. Não tem essa de, não, tem que ganhar. Porque vai ser importante no futuro essa pontuação e o saldo de gols. Hoje, na reapresentação, o que eu pude apurar de informação, muitos jogadores desgastados. Um deles, Varela. E por que eu estou citando Varela? Primeiro, ele vem fazendo bons jogos. Eu avisei a vocês. Vamos com calma com Varela, vamos dar uma chance para ele. Ele ainda não teve muitas oportunidades. Está tendo oportunidade com o Tite, está abraçando a oportunidade e está indo muito bem. Só que ele está extremamente desgastado fisicamente. Está muito cansado. Não será surpresa se ele for poupado no jogo de domingo contra o Atlético Goianiense fora de casa. E aí entra o problema. Olha o planejamento do Flamengo. Se ele for poupado, o Everton Araújo, que é volante de ofício e vem jogando, treinando inclusive também, na lateral direita, vai ter que fazer essa função. E a sequência que o Flamengo tem pela frente de jogo é uma sequência pesada. Pega o Atlético Goianiense agora fora de casa. Gente, o Atlético Goianiense não é um time bobo. Tá jogando bem. O pessoal lá de Goiânia me falou isso. Não é um time bobo, tem que abrir o olho. Depois pega o São Paulo em casa. Palmeiras fora de casa. Bolívar fora de casa. E depois pega o Botafogo. É em casa, Maracanã, beleza. Mas é um clássico regional. Falar em Botafogo, acabou de perder também a segunda consecutiva na Libertadores. Situação complicadíssima para o Alvinegro Carioca. Mas olha a sequência do Flamengo. É uma sequência extremamente dura. E o Tite tem que poupar agora mesmo, porque depois não tem como poupar não, cara. Depois não. São Paulo não pode poupar, Palmeiras não pode poupar, Bolívar não pode poupar.
E Botafogo também não pode poupar. Eu entendo aqueles que vão defender, contra o Botafogo. Não. E é por isso que o Flamengo tem um elenco recheado de jogadores, para dar ao Tite essa possibilidade de girar o elenco num determinado momento da temporada. E chegou o momento. Eu acho que contra o Atlético Goianiense ele pode poupar. Para mim foi um erro de estratégia, deveria ter poupado contra o Nova Iguaçu, mas agora dá tempo de corrigir, digamos assim, esse erro e poupar agora contra o Atlético Goianiense. Não pode ter nenhum risco de perder, por exemplo, um Varela, de perder, por exemplo, um Arrascaeta. Por que eu falo Varela? Porque ele é craque? Não, gente, porque não tem ninguém para substituí-lo. O Wesley está machucado. O Arrascaeta é um craque. Inclusive, fica aqui meu elogio ao Arrascaeta, fisicamente voando, leve, muito bem fisicamente. Eu tanto critiquei, agora eu tenho que elogiar. O Arrascaeta voltou a ser o Arrascaeta na parte física. Na parte técnica, ele nunca deixou de ser. Agora, fisicamente falando, está vivendo novamente um grande momento. Para finalizar nosso vídeo, a novidade no treino de hoje foi o Carlinhos. Está regularizado, amanhã, sexta-feira, será apresentado oficialmente à imprensa, treinou normalmente com os jogadores e vai ser relacionado pelo técnico Tite, naturalmente, para pegar o Atlético Goianiense. É um jogador que chegou aí para suprir essa ausência do Gabigol e ser o reserva imediato do Pedro. Ele vai ter muitas chances de fazer gol. Espero que converta as chances. Saudações rubro-negras, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Pessoal, você que ainda não é inscrito, tem um botão vermelho aqui com o nome inscreva-se, é importante. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sino de notificações e comente aí, pessoal, o que você achou dessa nossa notícia, né? O que você acha aí, né, do Tite ser um tipo de treinador, né, que joga mais retrucado, né? Um cara que não procura atacar tanto, né? Realmente eu também esperava o Flamengo contra a equipe do Palestino golear aí uns 4-5-0, né? Jogando no Maracanã, Maracanã lotado. E 2-0 foi muito pouco, na minha opinião, né? Então, o Flamengo precisa de gols, né? Precisa de saldo de gols. Então agora vai ter um jogo difícil contra a equipe do Bolívar. Bolívar que tem 6 pontos, venceu a equipe do Milionários por 3-2, né? Com um jogador a menos. Fez 3-0, teve um jogador a menos e conseguiu segurar aí o resultado, beleza? Então comente aí, pessoal, também sobre Carlinhos. Será que o Carlinhos vai dar conta ali daquela posição de atacante no lugar do Pedro? Será mesmo? O Flamengo que deve poupar alguns jogadores contra a equipe do Atlético Goianiense na sua estreia do Campeonato Brasileiro, beleza, rapaziada? Não dei mais isso aí, espero que vocês tenham gostado. Essa aqui foi mais uma notícia do nosso canal Mengão News Oficial. Se você não é inscrito, lembrando, rapaziada, tem esse botãozinho vermelho aí com o nome inscreva-se, né? Então já se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sino de notificações e, se Deus permitir, à noite ou mais tarde aí voltarei com mais informações do nosso Mengão.